Logo que eu entrei na faculdade de psicologia, tinha 20 e poucos anos, que eu comecei a faculdade, depois eu fui morar fora e depois eu voltei e retomei a faculdade. E então, né, logo que eu comecei, nesse recomeço, na verdade, eu comecei a trabalhar com um terapeuta, que na época era um grande terapeuta corporal, que é o Eduardo Chiniachik, que hoje é um grande amigo. E o Du, naquela época, trabalhava com biodança. E para mim, claramente, quando ele reunia uma turma, ele fazia turmas grandes, quando ele reunia uma turma grande num salão para ajudar as pessoas a se reconectarem com o corpo delas e colocava uma música, e quando ele ia fazer a demonstração do exercício, ele entrava no meio do grupo e ele começava a dançar, havia uma força, uma leveza, uma harmonia tão profunda nos movimentos dele, que ele encantava todo mundo ao redor, ele contagiava todo mundo. Essa força, essa conexão que o Eduardo tinha com a sua própria afetividade, com o seu corpo, movia as pessoas ao seu redor e fazia com que todo mundo ficasse assim, com vontade de dançar, de se expressar, de criar um movimento. E especialmente as mulheres ficavam muito encantadas pelos movimentos do Du. Eu achava tão bonito, existia na forma como ele falava uma amorosidade muito grande. E naquela época eu comecei a frequentar os grupos, eu era ainda muito jovem, eu ainda nem tinha me formado, estava no começo da faculdade. E eu fui construindo dentro de mim uma terapeuta que na verdade só floresceu muitos anos depois. Naquela época eu me sentia uma pessoa dura na minha fala. Eu me achava bastante dura na forma de me expressar com as pessoas e com o mundo, que era fruto de uma série de questões que provavelmente eu estava vivendo naquele momento, da minha postura na vida. E um dia eu fui fazer um atendimento individual, né, como paciente, se a gente pode chamar assim, com o Eduardo, e eu falei para ele: Du, eu queria tanto ter essa sua amorosidade para falar com as pessoas, eu queria tanto ter uma fala mais doce. E ele me falou assim, ele me chamava de Pati, ele falou: Pati, escuta o som da sua própria voz, escuta a sonoridade daquilo que você fala e tenta falar como se a sua própria voz fosse uma melodia. Quando você estiver escutando a sua voz como uma melodia amorosa, pronto, a sua doçura está na sua voz. Eu nunca mais esqueci isso. E a partir de então eu comecei a buscar uma forma de falar que chegasse até as pessoas de maneira mais melodiosa, mais amorosa, mais afetiva, mais doce, mesmo que eu esteja falando como terapeuta coisas que são um pouco difíceis de serem ouvidas, mesmo que eu esteja sendo honesta e 100% franca. Eu escolhi um caminho de comunicação que fosse um pouco mais amoroso e fui construindo isso dentro de mim. Um dia, já formada como terapeuta no meu consultório, uma paciente falou para mim, eu não gosto muito dessa palavra paciente, tá? Quero te dizer isso, porque essa palavra paciente é uma palavra que vem de um modelo médico e também que fala sobre uma passividade. No Colégio Internacional dos Terapeutas, a gente fala de amigo evolutivo. Um amigo, porque é uma relação fraterna, e evolutivo, porque é uma relação evolutiva, não é um amigo de rua, de qualquer situação, uma situação específica. Então, um dia uma amiga evolutiva falou assim para mim: nossa, Ana Patrícia, você tem uma amorosidade para falar as coisas, pela primeira vez. E eu, uau, consegui! E aquilo me encantou. Eu falei, então eu me reconectei com a minha doçura. E eu consegui trazer a minha doçura para a minha voz. Se você é mulher, está me ouvindo, eu quero te dizer que a nossa força, a guerreira que existe dentro de nós, não nega a nossa doçura. A gente pode sim experimentar as duas polaridades. A gente pode ser forte, a gente pode endurecer, a gente pode ser dura se for preciso, a gente pode ser franca, mas ao mesmo tempo a gente pode sim ser amorosa, se conectar com a nossa doçura, com a nossa capacidade de acolhimento. E eu tenho experimentado isso ao longo dos anos. E uma das coisas bacanas também que eu tenho recebido das mulheres aqui, através dos vídeos, do trabalho online, é esse feedback sobre a minha forma de falar. Eu queria te dizer isso não porque
eu seja melhor do que alguém, eu não sou melhor do que ninguém, não porque esse caminho seja o único, mas para te dizer que um dia eu falei de forma muito dura e depois eu aprendi a falar de forma doce, e que então você pode aprender o que você quiser na sua vida. E que se você é mulher, com toda a sua força, inteligência, produtividade, ação no mundo, com toda a sua dureza também, com toda a sua guerreira, você pode sim se conectar com a sua força amorosa. Esse é meu convite para você hoje. Então, queria que você me contasse aqui nos comentários como é que você se sente em relação a isso. Vamos conversar? Tem outros vídeos no meu canal do YouTube, se você também quiser se aprofundar, eu espero que eles façam sentido para você. Te espero por lá.